Oi, gente. Meu nome é Mayara. Eu faço parte do PIBID do CERB e eu também faço o curso de Ciências Biológicas na UFAC. E eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema nervoso para vocês. Vai ser uma aula curta, tá bom? Então, para começar, gente, a gente vai olhar os pontos que vão ser abordados na nossa aula, tá? A gente vai introduzir o assunto sobre o que é sistema nervoso, entender o sistema nervoso central e o periférico, aprender os órgãos que compõem esse sistema, observar a localização dos órgãos que compõem esse sistema e analisar o funcionamento geral do sistema nervoso. Então, pessoal, o que é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele vai ser um conjunto de órgãos que vai ser formado pelo tecido nervoso. O tecido nervoso, ele se origina da ectoderme e é um tecido exclusivo animal, então as plantas elas não vão possuir esse tecido. O sistema nervoso, ele é um sistema altamente especializado, ou seja, ele vai ter uma baixa capacidade de regeneração. Um exemplo disso é quando uma pessoa ela sofre um acidente e fratura alguma parte desse sistema. A capacidade dela de conseguir regenerar aquela fratura totalmente e voltar a ser como era antes, não é muito alta. Então, ela é baixa ou nula a capacidade de se regenerar. Por isso que esse tecido ele é considerado altamente especializado. As células que compõem esse tecido e esse sistema vão ser os neurônios e as células da glia ou células gliais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células. Então, gente, as células do sistema nervoso, como eu já falei para vocês, é o neurônio e as células da glia. E elas são responsáveis por espalhar o impulso nervoso pelo nosso corpo. E o que é impulso nervoso, né? O impulso nervoso eu deixei a definição aqui para vocês aqui embaixo, tá? Então, o neurônio, ele vai ter diferentes tipos: unipolar, bipolar, pseudonipolar e multipolar. E ele vai ter partes específicas que vão constituir o seu corpo. Então, aqui tem dizendo o núcleo, o dendrito, o axônio e o corpo celular, que é essa parte ao redor do núcleo. O dendrito ele vai ser responsável por receber os estímulos nervosos. Essa parte aqui ao redor do núcleo ele vai ser a região metabolicamente ativa da célula. O impulso que entra aqui pelo dendrito vai passar por aqui e chegar ao axônio. No axônio é a parte onde vai ser transmitido os impulsos nervosos que vai passar para outras células. Então, o impulso nervoso entra pelo dendrito, passa pela região metabolicamente ativa da célula e passa pelo axônio, que é responsável por transmitir os impulsos nervosos para os outros neurônios. As células da glia, elas são bem variadas. Então, vocês conseguem ver aqui que tem vários tipos. Essas células elas vão ter a função, né, de ajudar a isolar, apoiar e nutrir os neurônios. Então, elas vão ser basicamente um apoio que os neurônios têm para conseguir transmitir os impulsos nervosos por todo o nosso corpo. Mas elas se limitam apenas ao sistema nervoso central. Já os neurônios eles estão por toda a extensão do nosso corpo. Agora a gente entra na parte do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que são as duas repartições principais do sistema nervoso. A gente começa observando aqui o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinal, e o sistema nervoso periférico em nervos e gânglios. O encéfalo ele é aquela parte que fica na região da cabeça, protegida pelo crânio. E a medula espinal é toda essa extensão que fica no canal vertebral. No encéfalo, a gente vai ter o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro vai ser dividido em telencéfalo e diencéfalo. O cerebelo vai ser único, não vai ter repartições. E o tronco encefálico vai ser dividido em mesencéfalo, ponte
e bulbo. O nosso cérebro, ele vai ocupar a maior parte aí do encéfalo e ele vai ter basicamente a função, né, de aí da inteligência, linguagem, consciência, memória. Já o cerebelo, ele tem a função dos movimentos voluntários do corpo. Então, a postura, o equilíbrio, toda aquilo que tem a ver com a aprendizagem motora está relacionado ao cerebelo. Já o tronco encefálico, ele vai ser essa parte mais basal aqui do encéfalo. Então, ele é quase a junção aí na medula espinal. Ele é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo ele vai ser responsável aqui pela visão. O bulbo vai ser responsável por algumas funções fisiológicas e a ponte ela vai fazer a ligação entre esses dois. Na medula espinal, a gente vê que ela se localiza no interior do canal vertebral, né? E ela vai ter a função de mediar toda a informação do corpo. Então, toda a informação que vem das pernas, dos braços, das outras partes do corpo que não fazem parte do sistema nervoso central, vai se encontrar aqui na medula espinal e vai subir para o encéfalo. E agora a gente entra no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai se encontrar na parte mais periférica do corpo. Então, tudo que não for central faz parte do sistema nervoso periférico, que vai ser composto por nervos e gânglios. Os nervos eles são feixes de fibras nervosas dispostas paralelamente e envolvidas por tecido conjuntivo. Já os gânglios são acúmulos de neurônios que geralmente formam estruturas esféricas. Então, a junção dos gânglios e dos nervos forma o sistema nervoso periférico. E eles vão ser responsáveis por pegar toda a informação que não está no sistema nervoso central, que o sistema nervoso central não tem acesso, e vão ser responsáveis por pegar essa informação que o corpo recebe, tanto do externo quanto do interno, e mandar para o sistema nervoso central, que é onde a medula espinal, né, onde se encontra a medula espinal, que vai acumular toda essa informação e vai mandar para o nosso encéfalo. Então, gente, existe uma extensão do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Ele vai controlar toda aquela ação que ela é involuntária e ele vai controlar a homeostase do nosso corpo, que é o equilíbrio interno. E ele vai controlar esse equilíbrio interno através das vísceras. Então, toda aquela ação que a gente não precisa lembrar de fazer, de executar, então, quando a gente está respirando, quando o nosso coração está batendo, a gente não precisa lembrar de fazer isso. Então, essa ação involuntária está relacionada ao nosso sistema nervoso autônomo. E o nosso sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, essa extensão do sistema nervoso autônomo, ela vai ter duas vias opostas, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é basicamente um sistema de excitação. Então, quando o nosso organismo ele precisa passar por uma situação de perigo, esforço intenso ou estresse físico, o nosso corpo, o nosso organismo se ajusta e esse sistema simpático entra em ação. Então, quando a gente está passando por uma situação dessa, como eu já citei, né? Por exemplo, de perigo, o nosso corpo ele vai estar ali acelerando os batimentos cardíacos, a nossa pupila vai ficar dilatada, a gente não vai sentir vontade de chorar ou nem ir ao banheiro, e a gente vai ter a liberação, né, de adrenalina e outros hormônios do nosso corpo. E já
do sistema nervoso parasimpático vai ser bem oposto. A gente vai pôr ele em ação basicamente quando a gente precisa estar em situação de calma. Então, quando a gente está ali saciado, em repouso, fazendo digestão, a gente está com o sistema parasimpático em ação. Então, quando esse sistema parasimpático está em ação, nossa pupila ela contrai, os nossos batimentos eles estão mais retardados, a gente tem mais vontade de fazer e de ir ao banheiro, a gente tem mais vontade de chorar, tem mais facilidade, né? Então, esses dois sistemas eles são uma via dupla, né? Um entra em ação quando o nosso sistema precisa de uma estação maior, né? E o outro quando o nosso sistema está em relaxamento. Agora, já para fechar nossa aula, né? O funcionamento do sistema nervoso, basicamente geral. Então, o nosso sistema nervoso, ele está presente e ele se relaciona com todos os nossos outros sistemas. Então, nosso sistema cardíaco, nosso sistema digestivo e todos os sistemas, eles conversam com o sistema nervoso para conseguir entender o que está acontecendo naquele momento e qual é a melhor forma, né, do nosso corpo se comportar. Então, por exemplo, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, eles são instrumentos que são usados para receber informações externas e transformar aquilo numa interpretação dentro da nossa cabeça, dentro do nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso, ele não é mais importante que os outros sistemas, mas ele é fundamental para que ocorra, né, um bom funcionamento do nosso corpo. Então, é isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.